Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Hoje, nessa aula, nós vamos resolver exercícios sobre resistores, as leis de Ohm e a associação desses resistores, tá? Que foram os conteúdos das últimas aulas. Página 461, vamos começar pelo exercício número 3. E ele diz assim: sejam dois resistores ômicos Rx e Ry associados em paralelo e ligados a uma bateria ideal de 12 volts. A figura abaixo mostra as curvas que caracterizam esses resistores. Então, ele traz para a gente um gráfico da voltagem, da DDP, em função da corrente elétrica para cada um desses resistores. A intensidade de corrente elétrica em amperes fornecida pelo gerador ao circuito então vamos lá, ele está pedindo uma coisa que é geral, ou seja, para todo o circuito, ou seja, total, Então ele quer saber a intensidade de corrente elétrica I total, certo? Bom, para eu identificar o nosso I total, lá da primeira lei de Ohm, nós temos que U é igual a R vezes I, certo? Mas como eu estou procurando uma coisa total para o circuito total, nós vamos ter o que? Uma DDP total para uma resistência total, certo? E a resistência total nós vimos que ela é chamada de resistência equivalente, REC, para encontrar essa corrente elétrica total. Essa DDP total aqui, ele dá pra gente, ele fala que vale uma bateria aqui, ligação a uma bateria de 12 volts, tá? E aí então a gente fica refém desse REC aqui, para encontrar esse I. Então primeiro a gente vai ter que calcular essa resistência equivalente, tá? Primeiro de tudo, esses dois resistores Rx e Ry, eles estão conectados em paralelo. Então, para a gente encontrar a resistência equivalente desses resistores em paralelo, nós vamos ter o inverso da soma, Ou seja, 1 sobre REC é igual a 1 sobre Rx mais 1 sobre Ry, certo? Em paralelo, O inverso da soma. Bom, mas quem é Rx e quem é Ry? Agora o que a gente vai ter que fazer é determinar quem é Rx e quem é Ry. Pelo gráfico, por meio do gráfico, a gente consegue calcular os valores de Rx e Ry, tá? Ou seja, a gente utiliza novamente a primeira lei de Ohm, só que agora especificamente para cada resistor, certo? Então, nós vamos ter ali, um U para o Rx vezes a sua intensidade de corrente, assim como nós vamos ter aqui um U igual a Ry vezes a intensidade da corrente. Então, a gente vai lá no gráfico agora. Como ele não dá nomes aqui para cada uma dessas retas, vamos considerar que a reta mais inclinada, a reta mais elevada é o nosso Rx, tá? É o nosso resistor X. E aí a gente pega algum ponto nessa reta, vamos escolher o último ponto lá em cima nessa reta, quando a DDP, ou seja, quando a voltagem é 12, a intensidade da corrente ela é ali aproximadamente 0,7, tá? Então, para o nosso Rx, nós temos 12 volts, quando a intensidade da corrente é 0,7, certo? Portanto, passa esse cara para cá dividindo, e aí nós vamos chegar em Rx igual aproximadamente, tá, gente? Porque ele não está exatamente em cima desses pontos de 12 e 0,7. Rx aproximadamente 17 ohms, ok? Essa é a resistência do nosso resistor Rx. Já vou trocar aqui, 1 sobre 17, mais, agora vamos lá para o Ry. Para o Ry, a gente olhando essa reta menos inclinada, a gente consegue pegar o ponto ali onde a reta passa exatamente no ponto onde a voltagem, a DDP, vale 8 volts para uma corrente elétrica de 0,6. Poderia pegar outros pontos, quaisquer, que a resposta, o resultado dessa resistência de Rx e Ry daria a mesma, tá? Então aqui eu vou pegar o ponto de 8 volts
quando a intensidade da corrente elétrica é 0,6, tá? Então passa esse cara para cá dividindo, e aí nós vamos ter que esse RY é igual a aproximadamente 13 ohms, tá? A gente está mexendo com valores aproximados aqui. Então aqui a nossa soma, o inverso da soma é 1 sobre 13, beleza? Resolvendo isso daqui, encontrando a nossa resistência equivalente, nosso REC, esse REC ele vai dar ali aproximadamente também, tá? 1,4 ohms, beleza? Essa nossa 1,4, não, desculpa, 7,5 ohms. 7,5 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente. Agora então a gente volta para cá e a gente encontra a nossa intensidade de corrente. O U total é 12 volts e a resistência equivalente 7,5. Então nós vamos ter 12. Esse REC vem para cá dividindo o U total, dividido por 7,5. Isso é igual à nossa intensidade de corrente I, tá? Fazendo essa divisão, esse I vai ser igual a 1,6 amperes. E isso dá pra gente a alternativa da letra D. D de jeans. Beleza? Vamos para o próximo exercício então. Próximo exercício, mesma página 461. A gente vai resolver o exercício número 5. Tá? Considere um fio de 28 metros de comprimento e área de secção reta meio centímetro quadrado, feito de um material cuja resistividade suposta constante é 2,5 vezes 10 a menos 6 ohms metro. Sendo suas extremidades submetidas a uma DDP de 4,2 volts, então a intensidade da corrente que percorre o fio em amperes é igual a... Vamos lá, incógnita aqui, o que ele pede para a gente calcular é a intensidade da corrente elétrica, novamente, né? E ele dá informações sobre o resistor. Ele dá para a gente, olha, o primeiro de tudo que ele dá aqui é o comprimento. O comprimento de um resistor é L, né? 28 metros. Esse é o comprimento de um fio. Ele dá a área, a gente chamou de área, que é meio centímetros quadrados. E ele dá a resistividade do material. Resistividade a gente chamou de Rho, que é 2,5 vezes 10 a menos 6 ohms metro. E ele dá também a DDP, né? Ele dá a diferença de potencial U, que é 4,2 volts, né? 4,2 volts, isso mesmo. Então, ó, percebam o seguinte, ele deu para a gente a DDP, que o fio está submetido, e pediu a intensidade da corrente elétrica. Porém, esse fio ele tem uma determinada resistência à passagem dessa corrente elétrica. Então, de acordo com a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, certo? Então, eu preciso de U e de R para ter I. O U eu tenho, o R ainda não. Mas o R eu vou encontrar de acordo com as características do resistor, do meu material. Que nós vimos na segunda lei de Ohm, R é igual a Rho L sobre A, né? Resistividade vezes o comprimento vezes a área. Vou substituir os valores de Rho, L e A que eu tenho e encontrar o valor de R. Mas antes, vou fazer um ajuste na unidade de medida, porque o L está em metros, a resistividade está em ohm, é metro, e aqui tem centímetros quadrados, né? Então eu vou passar isso daqui para metros quadrados, ou seja, nós vamos ter que, isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 5, ou também eu vou escrever de 50 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, tá? Já vocês vão ver por que eu escrevi 50 vezes 10 a menos 6, tá? Vou substituir aqui, ó. Então nós vamos ter o Rho, que é 2,5 vezes 10 a menos 6, o L é 28 e o A é 50 vezes 10 a menos 6. Agora perceba o seguinte, ó, tem 10 a menos 6 aqui em cima e embaixo, né? Então vou simplificar esses dois caras aqui.
fazendo essa multiplicação e depois essa divisão, a gente vai encontrar que esse R ele tem um valor de 1,4 ohms. 1,4 ohms, beleza? Encontramos o que estava faltando ali para encontrar a intensidade da corrente elétrica. Então o U é 4,2 e o R é 1,4. O R eu vou passar dividindo para isolar I, né? Então nós vamos ter que I é igual a 4,2 dividido por 1,4, né? Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar que essa intensidade de corrente elétrica I é igual a 3 amperes, tá? Isso dá pra gente a alternativa do número 1, 0, 1. Ok? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, é interessante que vocês façam os outros exercícios dessa página e tem mais exercícios nas outras páginas. É interessante que vocês treinem para pegar bem a ideia dessas leis de Ohm e a associação desses resistores, tá? E qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Valeu, gente, até a próxima, e na próxima a gente já inicia a próxima apostila pela frente 1, tá? Valeu, gente, falou!